A montagem da torre deverá ser feita com muito critério, para se evitar um tombamento ou sua instabilidade durante os trabalhos. A orientação da montagem é feita pelo sondador. A norma NBR 6484 prescreve no seu item 4.1 o uso do trado concha e do trado cavadeira até 1 metro de profundidade. A partir daí, prescreve o uso do trado helicoidal até se atingir o nível d'água freático. Só então é indicado o avanço do furo por circulação de água. Na prática, porém, este procedimento não é seguido, quando o principal objetivo da sondagem a percussão for o de identificar a profundidade do impenetrável. Nestes casos, o procedimento da norma é substituído pela cravação e retirada de um tubo de revestimento de 1 metro de comprimento. A partir daí, o avanço já se dá por circulação de água. Fica então a pergunta: esta alteração é significativa a ponto de ser condenada? A resposta fica por conta dos alunos. O primeiro ensaio de penetração é feito na profundidade entre 1 metro e 1,45 metros. O amostrador fica permanentemente acoplado a uma haste de sondagem que confere ao conjunto um comprimento final de 1,5 metros. Este meio metro é para compensar o meio metro que a bica de lavagem fica para fora da boca do furo. Colocado o amostrador dentro do furo, acopla-se mais uma haste de 1 metro, ficando o conjunto com 2,5 metros. Na etapa de medida do número de golpes, a emenda das hastes, feita com o uso de luvas tubulares, se constitui em uma importante operação. É imprescindível que as hastes se encostem no interior da luva para que não haja perda de continuidade na transmissão da energia do golpe aplicado. Aumenta-se assim a eficiência do golpe. A seguir, marcam-se os 3 segmentos de 15 centímetros, coloca-se a cabeça de bater e procede-se à cravação contando-se o número de golpes. Retira-se o amostrador e coleta-se a amostra. Finalmente, é feito o preenchimento da planilha de campo. A norma NBR 6484 especifica, em seu capítulo 5, quais os dados indispensáveis que deverão constar do relatório de campo. Inicialmente é feita a cravação do tubo de revestimento de 2,5 metros de comprimento, ficando para fora 0,5 metros com a bica de lavagem. A seguir, é montado o sistema de coleta da água de lavagem. O tonel externo acumula a água a ser usada. O recipiente interno serve de balde de decantação para a água que retorna do furo com solo em suspensão. E a peneira tem a função de recolher o material grosseiro, deixando-o à mostra para análise e também evitando que o recipiente de decantação encha rapidamente. A água é usada para a lavagem e também para a limpeza dos equipamentos e ferramentas. O volume de água transportado para o local do furo excede os 100 litros. O passo seguinte é a instalação da bomba motorizada, sua tubulação e a eliminação do ar do sistema. A lavagem é feita com auxílio do trépano, peça pontiaguda com orifícios para a saída da água. O trépano está permanentemente acoplado a uma haste de sondagem que confere ao conjunto um comprimento total de 1,5 metros, para ficar do mesmo comprimento do amostrador com a haste acoplada. Colocado o trépano dentro do furo, acopla-se mais uma haste de 1 metro, ficando o conjunto com 2,5 metros, que é exatamente o comprimento do revestimento cravado. A seguir, acopla-se o T de lavagem e liga-se a bomba. Com movimentos rotativos e também verticais, a lavagem e a limpeza do furo é procedida. O furo está avançando por lavagem. Atingida a profundidade de 2 metros, desliga-se a bomba e retira-se o trépano. Tanto a cravação do amostrador como o avanço por circulação de água permitem efetuar a descrição visual e tátil da camada do subsolo que está sendo atravessada. Esta capacidade é que caracteriza o grupo das sondagens diretas.
A sequência de operações para o segundo ensaio de penetração é semelhante à do primeiro ensaio, com exceção apenas da haste de 2 metros que agora será acoplada. É feita a marcação dos 3 segmentos de 15 centímetros e a contagem do número de golpes para cada segmento. A seguir, é retirado o amostrador e feita a coleta da amostra deformada. Finalmente, é feito o preenchimento da planilha de campo. Novamente, a sequência de lavagem é bastante parecida com a primeira lavagem, com exceção apenas da haste de 2 metros, que agora será acoplada. Observe que os comprimentos do trépano e do amostrador são sempre os mesmos. Isto evita que sejam cometidos erros na definição da profundidade do furo. A seguir, é acoplado o T de lavagem. A bomba é ligada e o avanço se dá com movimentos rotativos e verticais. Atingida a profundidade, o trépano é retirado do furo. A norma NBR 6484 apresenta critérios para identificar o impenetrável em uma sondagem e, consequentemente, sua paralisação. Estes critérios são baseados no número de golpes e na respectiva penetração. Por exemplo, uma sondagem poderá ser paralisada quando em 3 metros consecutivos tiver ocorrido um número de golpes superior a 45 para a penetração de qualquer um dos segmentos de 15 centímetros do amostrador. Estes critérios da norma podem levar à ocorrência de danos no amostrador, por isso eles são aplicados apenas quando o engenheiro assim orienta. No campo, o mais comum é interromper a sondagem quando o número de golpes ultrapassa 60 golpes para uma penetração inferior a 30 centímetros. Anota-se na planilha como impenetrável ao amostrador. Para obras de grande porte, tais como viadutos, pontes, edifícios acima de 10 pavimentos, é comum o engenheiro especificar a verificação do impenetrável ao trépano, conforme prescreve a norma NBR 6484. Neste caso, tenta-se avançar com o trépano, lavando-se durante 3 períodos de 10 minutos. Caso a penetração seja inferior a 5 centímetros em cada período de 10 minutos, deverá constar na planilha a designação impenetrável ao trépano. Algumas situações especiais poderão ocorrer durante a sondagem. É bastante comum, ao atravessar-se uma camada de solo granular, areia ou pedregulho, observar-se que há dificuldade de se fazer o amostrador atingir a profundidade de teste. Isto é sinal de desabamento do furo. Neste caso, usa-se lama bentonítica para prover a estabilidade das paredes do furo. Em algumas ocasiões, também ocorre o impedimento da passagem do amostrador em profundidades bem acima da profundidade de ensaio. Este caso é comum quando se atravessam camadas espessas de pedregulho. Ocorre a obstrução do furo e o amostrador não desce. A solução para este caso é a rigorosa limpeza do furo, movimentos verticais e também o uso de lama bentonítica para estabilizar as paredes do furo. Uma outra situação que ocorre com bastante frequência é o aprisionamento do amostrador quando se atinge o impenetrável. A tentativa de penetrar os 45 centímetros do amostrador aprisiona-o dentro do maciço. Neste caso, a operação especial com o martelo de saca-tubos é necessária. Ao atingir-se o impenetrável, a sondagem estará concluída. É então procedida a limpeza do equipamento e das ferramentas. É feita a retirada do tubo de revestimento com a bica de lavagem e a desmontagem do tripé. A seguir, todo o material é transportado de volta até o caminhão. Finalmente, recoloca-se a estaca demarcatória do furo realizado e tampa-se a boca do furo. No dia seguinte, será feita a leitura do nível d'água. A execução de uma sondagem a percussão pode ser resumida em apenas 4 etapas. Os furos deverão estar localizados nas extremidades da área a ser construída. O número mínimo de furos por norma é 3. A sondagem a percussão é uma atividade repetitiva de amostragens e avanços, até que se atinja o impenetrável. A amostragem